Graça e paz, queridos irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos para divulgarmos um pouco mais da palavra do Senhor, compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus. E é sempre muito bom fazê-lo. Neste dia nós estamos um pouco tristes pelo ocorrido, com o Senhor chamou à glória o nosso irmão Nazário, diácono, servo do Senhor, e paira em nós uma tristeza ao fato de não tê-lo mais conosco, mas em contrapartida também uma alegria ao fato de sabermos que pelo seu bom testemunho ele adquiriu a promessa, ele adquiriu a glória celestial e está junto com o Senhor. E nós cremos nisto, volto a dizer, pelo testemunho que ele deu. Então, a Deus toda a honra e toda a glória, e eu quero dedicar esta mensagem, dedicar este momento em gratidão a Deus pela vida, pelo legado do nosso querido irmão diácono Nazário Timóteo. Que Deus seja louvado sempre, que Deus conforte o coração dos familiares da nossa querida irmã Maria do Carmo, e, de igual modo, de todos os familiares e nós outros, a sua igreja, a Primeira Igreja Batista em Sacramento. Quero ler um texto da Palavra de Deus, irmãos, um texto maravilhoso aos nossos corações. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17 e 18. Os irmãos acompanhem em suas Bíblias quando diz: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que texto extraordinário. O apóstolo Paulo, servo do Senhor, ele relata um episódio mencionando Moisés, quando o mesmo esteve diante de Deus e resplandeceu a glória de Deus. E precisava andar com um véu, com um véu no seu rosto por um tempo, porque as pessoas não conseguiam fixar o olhar em Moisés, porque tamanha era o resplendor que Moisés assim reluzia pela presença do Senhor na sua vida. Isto é extraordinário. E no decorrer então do texto, o apóstolo Paulo ele vai dando algumas orientações, e ele diz a partir do versículo 15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele, sobre o coração daquelas pessoas que ainda estavam debaixo da lei de Moisés, da lei de Deus, mas lei essa que se cumpriu em Cristo. Mas, continua o versículo 16, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ou seja, aquele véu que fazia separação entre Deus e o homem. Porque na primeira aliança que Deus fez com o homem, e na sequência as leis que o Senhor também deu por intermédio de Moisés, para que o povo de Deus fosse conduzido, para que o povo de Deus fosse colocado, por assim dizer, no rumo, E lamentavelmente, posteriormente, também os judeus, eles infelizmente não tiveram entendimento de que Cristo veio para cumprir tudo isto, e na sua morte o véu ele se rasgou de alto a baixo. O evangelista Marcos ele registra isto. No ato da morte de Jesus na cruz, o véu se rasgou, não há mais separação entre eu e Deus, Então, por isso diz o texto, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Não há mais véu de separação
para aqueles que se convertem ao Senhor hoje, para aqueles que entregam as suas vidas ao Senhor, para aqueles que entenderam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não existe mais separação. E algo tremendo, queridos, extraordinário, que entendemos é que nós temos acesso livre ao Pai. É que nós temos liberdade, tão somente por intermédio de Jesus, de entrarmos no mais reservado de Deus, de entrarmos no Santo dos Santos, de não termos necessidade, como no passado tinham, não é? Em relação aos sacerdotes, de que eles intercedessem junto a Deus pelo povo, e tendo ali o sumo sacerdote que uma vez por ano entrava neste reservado, neste Santo dos Santos, para pedir perdão a Deus pelos seus pecados e pelos pecados de todos aqueles que no decorrer do ano assim vieram a procurar os sacerdotes. Então nós temos esta liberdade, não existe mais véu, não existe mais separação, né, entre nós e Deus. A única coisa que tem nos separado do Senhor é os nossos pecados, como diz Isaías capítulo 59, versículo 2, que os nossos pecados, as nossas iniquidades, sim, fazem separação. Mas quando nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, quando nós nos convertemos ao Senhor, então esta separação também sai. Aí nós podemos ter livre acesso ao trono da graça de Deus. Um texto sempre que palpita o meu coração, de Hebreus capítulo 10, e sempre faço menção dele, texto riquíssimo da palavra de Deus, quando o autor aos Hebreus ele fala justamente sobre esta separação que não existe mais, e ele dizendo a partir do versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, isto porque não há mais véu de separação, pelo sangue de Jesus. E foi o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo, que nos proporcionou este acesso. Continua o versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Porque, a bem da verdade, a carne de Cristo, muito embora não existindo mais véu de separação, e não existe mesmo, a carne do Senhor, literalmente, ela foi rasgada, ela foi perfurada. Então, o texto diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote, ou um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, a água purificadora do Senhor Jesus. Então, queridos, nós temos esta dádiva dada pelo Senhor. Por isso não existe mais véu, não existe mais separação. Então, quando se converteres ao Senhor, então o véu se tirará. Para nós que já entregamos as nossas vidas ao Senhor, não existe mais véu, não existe separação. Por isto, o versículo 17, voltando a 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17 diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, onde está o Espírito do Senhor, então aí a liberdade. Aí nós temos a liberdade plena, liberdade esta que Jesus falou no seu ministério, e João, o apóstolo, registra no capítulo 8, que se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E nós somos, de fato, liberdade para valer. Então, nós temos esta liberdade. Hoje, só para os queridos terem ideia, se alguém nos oferecer alguma coisa que, como vício, bebida, né, cigarro, coisa do tipo, a gente tem a liberdade de dizer, não, eu não quero. Sabe por quê? Porque nós somos livres. Aqueles que não são livres, antes mesmo de oferecer, ele já está querendo, já está aguçado por causa do vício. Mas nós fomos libertos. Por isto, usufruímos de liberdade para valer. Mas todos nós, com cara descoberta,
Olha só, extraordinário, versículo 18. Todos nós, com cara descoberta, não há véu, assim como tinha o véu na face de Moisés, não há mais o véu. Então, todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Imaginem, visualizem, fechem os olhos e imaginem você com o resplendor do Senhor na sua vida, as pessoas olhando para você e vendo Cristo, pelas suas atitudes, pelo seu testemunho, pela sua integridade, pela sua vida transformada pelo poder do Senhor. Imagine isto, queridos, e viva muito mais, claro, viva isto no seu dia a dia. Viva isto na sua existência, na sua realidade de vida, para que tantas outras vidas sejam transformadas. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem com o Espírito do Senhor, como pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, isto é radiante, isto é maravilhoso. E eu vibro com isto, porque é isto que precisa acontecer na minha vida, na sua vida, onde nós precisamos, onde quer que estejamos, fazendo o que estivermos fazendo, as pessoas nos vendo, nos lendo, nos olhando e observando em nós que há de fato ali uma pessoa transformada pelo poder do Senhor, ao ponto delas desejarem assumir um compromisso com Cristo. Pense nisso, meu amado. Pense nisto, viva isto. Não viva de aparência, não viva com uma capa de crente, mas viva de verdade, reluzindo, sem máscara, sem véu, sem nada que impeça que os outros vejam a glória do Senhor, Cristo reluzindo na sua vida através de cada gesto, de cada atitude. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito Santo do Senhor possa estar mexendo com as nossas estruturas, agindo em todo o nosso ser para a honra e glória dele mesmo. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, ó Deus, porque ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos dá esperança, ela nos dá, ó Deus, certeza, convicção pela fé, da glória do Senhor, do agir do Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque Jesus se fez sacrifício por nós. E por isso, ó Deus, não há mais separação, não existe mais véu, nada que venha impedir a minha entrada ao Santo dos Santos, ao mais reservado do Senhor. Ó Deus, que cada um de nós, como servos teus, possamos, ó Deus, refletir a tua imagem, o teu amor, a tua ternura, ó Deus, a caridade, o exercício, a prática do bem, e que não nos cansemos de fazê-lo em momento algum. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Quero mais uma vez colocar nesse instante a vida dos nossos queridos irmãos, da família do nosso irmão Nazário Timóteo. Ó Deus, consola, conforta, abençoa a vida da nossa querida irmã Maria, dos filhos, ó Deus, de todos os familiares, da tua igreja, que, ó Deus, está sim enlutada, está sim triste, mas em contrapartida, como dissemos inicialmente, estamos alegres, porque o teu servo combateu o bom combate, acabou a sua carreira, mas guardou a fé. E temos certeza que mesmo ausente de nós, mas o seu testemunho continuará falando. Em nome de Jesus, abençoa os demais irmãos que estão, ó Deus, frágeis, que estão, ó Deus, enfermos, que estão, ó Deus, passando por dificuldades. Cuida como nunca. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo a todos abençoe, meus queridos irmãos, e até o próximo encontro. Em nome de Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor nosso Deus. Amém?